Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionário, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Relege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, quero manifestar minha total solidariedade às reivindicações que estão sendo colocadas por vocês. O lado perverso e desumano desse Estado governado pelo Dornelles e antes o Pezão está exatamente no tratamento que tem sido dado ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Há uma desconsideração, há um desrespeito, há, enfim, um tratamento que nós não podemos de forma alguma concordar, de extinguir, quase que de eliminar aquilo que existe de mais saudável na vida do servidor público. O servidor público tem que viver, e para viver, ele depende do seu trabalho, que dá renda que tem sido ultimamente até subtraída aos poucos para o atendimento das suas reais necessidades. Esta casa, não pode de forma alguma compactuar, principalmente com o que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem enviado sob a forma de mensagem para esta casa, que retira, que subtrai direitos legítimos dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Sabemos perfeitamente e entendemos e compreendemos a crise que se vive atualmente. Uma crise onde realmente chegamos a ela pela malversação dos dinheiros do povo pelos governantes últimos do Estado do Rio de Janeiro. Ajuste fiscal para querer acabar com a Previdência, isto é imoral, não tem justificativa e nem legitimidade de governo para fazer isto. A Previdência não dá prejuízo, como eles falam. A Previdência não dá déficit, como eles falam. A Previdência tinha patrimônio necessário e suficiente que gerava os recursos para dar-lhe a condição de viver com sustentabilidade. Descapitalizaram a Previdência. E quem que descapitalizou a Previdência? Aliás, por quê? Quais são os motivos dessa descapitalização da Previdência? Exatamente uma desconsideração total pela existência do servidor público. Só pode ser esta, porque não tem o menor sentido. E agora dizer que a Previdência é deficitária, que há necessidade de fazer um ajuste fiscal, que nós sabemos perfeitamente que o ajuste fiscal não vai resolver nada disto, porque o problema do ajuste fiscal não é a despesa, é a arrecadação, que não é feita como deveria ser feita exatamente pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Os benefícios fiscais que são dados sem critério, sem contrapartida, sem monitoramento, sem uma avaliação, para se chegar à conclusão se essa política está certa ou não. Esses benefícios fiscais que são dados às escondidas, Nós já fizemos requerimento de informação, que é uma prerrogativa
do mandato do deputado e obrigação de ser respondida pelo Executivo. Está querendo saber quais as 100 maiores empresas beneficiadas pelos benefícios fiscais. Não nos responderam. Ausência total de transparência. E é claro, um governo que não tem transparência, um governo que não tem legitimidade, um governo que não se preocupa exatamente com o povo, não tem sensibilidade social, tem que acabar exatamente disso que a gente está vendo. Então, este caos total. E mais, não vamos de forma alguma aceitar qualquer justificativa que exista em relação a dizer que o servidor não vai ter o 13º. O servidor tem que ter o 13º, até porque dinheiro existe. Existe o dinheiro. Todo mundo sabe que tem o dinheiro. Agora, se o dinheiro está reservado, única e exclusivamente para os afiliados do poder, para os aqueles, isso aí é outra coisa. Mas a mobilização de vocês, de forma organizada, vocês não têm ainda noção do poder que vocês têm, mobilizando e fazendo com que a sociedade comece a entender. A sociedade tem que entender a legitimidade da luta dos servidores públicos. Quando eles estão querendo, nada mais, nada menos, aquilo que seja suficiente e necessário para que eles possam viver com o mínimo de dignidade. É isto que se quer, é isto que se deseja. E isto daí não é nenhum absurdo. Está garantido, inclusive, esse tipo de vivência pela Constituição do nosso país, pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, companheiros e companheiras, nós estamos aqui nesta casa, sob a forma de vigilância. Ninguém aqui está alheio ao que está acontecendo. Até porque nós andamos nas ruas, ouvimos a voz das ruas e entendemos perfeitamente que a voz das ruas está certa. As vozes das ruas está com toda razão quando fica indignado, quando manifesta o seu descrédito, a sua desilusão e a sua desesperança na política. Isto acontece, inclusive, porque há uma contribuição efetiva dos maus políticos. Toda essa confusão que tem aí, só tem uma saída. Primeiro, a saída terá que sair do coletivo. Segundo, a saída tem que ser pela política. Nós não podemos de forma alguma esquecer da política, não podemos de forma alguma descolar-nos da política, porque a política mexe toda a vida, tempo todo, todo momento, todo instante, com as nossas vidas. Como se mexe com as nossas vidas? Ou para melhorar ou para piorar. Ultimamente só tem sido para piorar. Como é que a gente não vai ter preocupação com a questão política? Vamos ter sim. Então é isso daí. O Pezão está anunciado aí que vai assumir dia 1º. Não sei se realmente isso vai acontecer. O Dornelles que está aí não tem nenhuma condição de governar. Não tem nenhum compromisso, inclusive com as transformações que são exigidas pela sociedade. Este daí não sabe o que é o sofrimento e a dor de um povo. Portanto, é por isso que ele corta, não paga os salários e ameaça, inclusive, a não pagar o 13º. Mas pode ficar certo, se isso acontecer, esse estado do Rio de Janeiro vai ter suas ruas ocupadas pelos servidores públicos do Estado e fazer com que tenha que o dinheiro vir para pagamento do 13º salário de vocês. E pode contar conosco aqui nesta Assembleia. Pode contar conosco aqui nesta Assembleia. E mais, isto é uma reivindicação, 13º salário. Mas tem
parcela da população, de jovens principalmente, fizeram concurso, gastaram dinheiro para fazer o concurso, passaram no concurso e até agora não foram nomeados. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Não tem justificativa. Então não faço o concurso. Então não faço. E tem uma coisa: os serviços públicos estão precisando de pessoas qualificadas. O que nós queremos é exatamente que haja uma política que dê qualificação no preparo daqueles que serão futuros servidores públicos. A sociedade, o povo, deve ao servidor público o atendimento das suas necessidades, quando são exatamente procurados nas repartições públicas, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, na área da moradia, ou seja, todas as políticas de caráter social. Tem o protagonismo do servidor público na prestação desses serviços. Então, meus senhores, minhas senhoras, eu faço aqui, em nome da Frente Parlamentar de Defesa do Servidor Público e do Sistema de Previdência, dizendo que nós vamos ainda fazer uma discussão sobre o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, o descaso que está existindo em relação ao servidor público do estado do Rio de Janeiro e fazer tudo aquilo que for possível e impossível para a garantia deste servidor ao seu 13º salário. Portanto, companheiros e companheiras, eram estas considerações que eu gostaria de fazer e deixar exatamente a vocês o seguinte recado: continue neste trabalho de organização do movimento de vocês, continue neste trabalho de fortalecimento das mobilizações de forma organizada, porque isso daí é que vai ser suficiente e necessário para destampar os ouvidos dos governantes de plantão atualmente do estado do Rio de Janeiro. Eram estas as considerações e até...